Existe um momento em que a alma se sente como um barco sem leme, à deriva em um mar escuro e furioso. Talvez este seja o seu momento, aquele instante em que o som da tempestade lá fora é menor do que o barulho da tormenta que ruge dentro de você, e o medo de naufragar se torna a sua única certeza. Se esta mensagem já encontra um eco profundo em sua alma ferida, eu te convido, como um primeiro ato de fé, a se inscrever neste canal de esperança. Deixe o seu amém nos comentários como um sinal de que você não desistiu de lutar e compartilhe esta oração para que a luz de Cristo, através das mãos de Maria, alcance outras vidas que também se sentem perdidas no meio do oceano. Você está cansado, exausto de lutar contra ondas que parecem cada vez maiores. As ondas da ansiedade, da dívida, da enfermidade, da solidão. Cada notícia é uma nova vaga que ameaça virar a sua embarcação. Sua fé, antes um mapa seguro, agora parece encharcada, ilegível. E o porto seguro que você tanto almejava se escondeu atrás de um nevoeiro denso e frio. O seu coração dispara em pânico ao menor balanço da vida. E as noites são longas vigílias, onde o sono não traz descanso, mas apenas mais sombras de tudo o que você teme perder. O gosto salgado das lágrimas se mistura ao da água do mar que invade o seu convés. E você se pergunta quanto tempo mais conseguirá se manter à tona. Suas orações parecem se perder no uivo do vento. Você clama, mas só ouve o eco da sua própria voz, desesperada. A sensação é de um abandono divino, um silêncio que machuca mais do que qualquer palavra. Onde está o Deus que prometeu estar contigo em todos os momentos? Será que ele adormeceu no porão do seu barco enquanto você perece? Essa é a dor mais profunda do náufrago espiritual. Não a fúria do mar, mas a aparente ausência do Criador do mar. É a ferida de se sentir invisível para o céu, justamente quando você mais precisa sentir o toque da mão do Pai segurando a sua, garantindo que a travessia é possível e que a chegada é certa. Mas olhe para o horizonte, por entre as nuvens escuras e a chuva cortante. Há uma luz que treme, mas não se apaga. É uma estrela solitária, uma promessa de que a noite não durará para sempre. Essa luz tem um nome: Stella Maris, a estrela do mar. É Nossa Senhora dos Navegantes, a mãe que conhece o terror dos oceanos e a angústia dos marinheiros. Ela é aquela que não espera a tempestade passar para se fazer presente. Ela caminha sobre as águas turbulentas da sua vida para vir ao seu encontro, para mostrar que o seu Filho, o Senhor de toda a criação, já está a caminho para acalmar a sua alma e o seu mar. Nesta oração, nós não vamos pedir que a tempestade desapareça num passe de mágica. Vamos juntos clamar pela intercessão da Virgem Santíssima, para que tenhamos a coragem de entregar o leme do nosso barco a Jesus, entregar o controle que nunca tivemos, a força que já se esgotou, o mapa que não sabemos mais ler. A promessa espiritual de hoje é que, ao soltar as suas mãos cansadas do timão, você sentirá as mãos firmes de Cristo, assumindo a direção. E então, uma paz que o mundo não pode explicar, uma calma sobrenatural, começará a inundar o seu interior. Mesmo que as ondas ainda balancem o seu exterior, a bonança começará dentro de você. Portanto, prepare o seu coração, respire fundo. Não importa o quão violenta seja a sua tempestade pessoal, saiba que este espaço é um porto seguro. Aqui, você não está sozinho. Feche os seus olhos por um instante, se puder, e visualize o seu barco sendo açoitado pelas ondas. Sinta o medo, a angústia, o cansaço. Não fuja dessa dor, mas a acolha, pois é exatamente nela que o milagre vai acontecer. É no ponto mais profundo do seu desespero que a estrela do mar brilhará mais forte, guiando o Salvador para dentro da sua história, para o centro da sua tormenta. Permita que esta oração seja a sua âncora de esperança neste momento. Eu quero que você saiba que eu vejo a sua dor. Não a dor superficial que o mundo enxerga, mas a ferida silenciosa que você esconde por trás de um sorriso cansado. É o peso que você carrega nos ombros ao acordar,
A exaustão de ter que ser forte por todos, enquanto por dentro você se sente desmoronando, peça por peça. É o nó na garganta que impede o seu desabafo, a lágrima que você engole para não preocupar ninguém. Você se tornou um especialista em dizer, estou bem, quando sua alma grita em silêncio, socorro, estou afundando. Essa representação constante consome a pouca energia que lhe resta, tornando cada dia uma batalha exaustiva pela simples sobrevivência emocional e espiritual. Uma atuação para um público que nem sempre aplaude. Sua ansiedade se tornou física, um inimigo que habita em seu próprio corpo. É aquela palpitação repentina no meio da tarde, o ar que parece faltar em seus pulmões, a sensação de vertigem como se o chão sob seus pés fosse o convés de um navio em plena tempestade. Seu estômago se contrai em um nó de pura apreensão, e o sono, que deveria ser um refúgio, tornou-se um campo de batalha contra pensamentos acelerados e cenários catastróficos. O seu corpo, templo do Espírito Santo, sente cada onda de pânico, cada rajada de vento do medo. Ele está em estado de alerta constante, esgotando suas reservas físicas e emocionais, esperando um impacto que parece sempre iminente, mas que nunca chega para acabar com a agonia da espera. E a sua mente se transformou em um mar revolto. Os pensamentos são ondas caóticas que se chocam umas contra as outras, impedindo qualquer clareza, qualquer decisão. Você tenta se agarrar a uma ideia, a um plano, mas logo vem outra onda de dúvida e a arrasta para o fundo. A confusão mental é como um nevoeiro denso que te impede de ver a um palmo do nariz. Você se sente paralisado, incapaz de mover o leme para a direita ou para a esquerda, pois perdeu todas as referências, todas as estrelas que antes guiavam a sua navegação. O futuro, que antes era um horizonte de possibilidades, agora é apenas uma parede escura e ameaçadora de água. No meio desse caos, a culpa lança sua âncora pesada e fria. Você repassa incansavelmente cada decisão, cada palavra, cada passo em falso, se perguntando onde foi que errou. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse sido mais forte, talvez eu mereça isso. A voz do acusador sussurra em seus ouvidos, dizendo que essa tempestade é uma punição, um castigo pela sua falta de fé ou por seus pecados passados. Essa culpa te prende ao fundo do mar, impedindo que você levante a cabeça para buscar o ar, para buscar a luz. Ela te convence de que você não é digno do resgate, de que seu destino é o naufrágio, e essa mentira, de tão repetida, começa a soar como uma terrível verdade. Então vem a solidão, a mais fria de todas as ondas. Mesmo cercado de pessoas, você se sente em uma ilha deserta de incompreensão. Como explicar a dimensão da sua tempestade para quem só vê uma leve garoa? Como compartilhar o pavor de afundar com quem navega em águas tranquilas? O abismo entre a sua realidade e a dos outros parece intransponível. Então você se cala. E nesse silêncio, a solidão cresce, se agiganta, transformando seu barco em uma prisão solitária. Você olha para os lados e não vê ninguém na mesma situação, o que apenas reforça a sensação de que você está completamente só, abandonado à própria sorte neste oceano vasto e indiferente. O seu barco, que antes era seu orgulho, agora é a fonte do seu pânico. Talvez seja o seu casamento, que faz água por todos os lados, com rachaduras que parecem impossíveis de consertar. Talvez sejam as suas finanças, um navio que está afundando sob o peso das dívidas e da incerteza, ameaçando levar consigo todos os seus sonhos. Pode ser a sua saúde, física ou mental, um casco que se rompeu e agora permite que o medo e a dor inundem todos os compartimentos. Ou quem sabe, a sua própria fé, a embarcação que você acreditava ser inafundável, mas que agora balança perigosamente, com o mastro da esperança quebrado e as velas da confiança rasgadas pelos ventos da provação. No porão desse barco, onde antes havia um tesouro de certezas,
Agora há um vazio escuro e oco. A oração se tornou um monólogo sem resposta, um eco em um poço seco. Ler a palavra de Deus é como tentar decifrar um mapa antigo em uma língua desconhecida. As promessas que antes aqueciam seu coração agora soam distantes, escritas para outra pessoa, para outro tempo. A sua conexão com o sagrado, que era a sua bússola, parece ter se desmagnetizado. Você vai à igreja, canta os louvores, mas se sente como um espectador, um estrangeiro em sua própria casa espiritual. A sede da sua alma é imensa, mas a fonte parece ter secado completamente. O futuro, que deveria ser um farol de esperança, tornou-se o monstro marinho que te assombra. Cada amanhecer não traz a alegria de um novo dia, mas a ansiedade de novas batalhas para as quais você não tem mais armas. O medo do amanhã paralisa o seu hoje. O que acontecerá se eu perder o emprego? E se a doença avançar? E se minha família se desintegrar? Esses "e se" são ondas gigantescas que se formam no horizonte, e a simples visão delas já te faz tremer, já te rouba a paz, te fazendo viver em um estado de luto antecipado por perdas que ainda nem aconteceram, mas que na sua mente já são uma realidade devastadora. Nessa jornada turbulenta, você começa a não se reconhecer mais. A pessoa alegre, confiante e cheia de fé que você costumava ser, parece ter se afogado em algum lugar ao longo do caminho. Agora, no espelho, você vê um reflexo de medo, de cansaço e de uma tristeza profunda. A tempestade está te despindo de tudo aquilo que você usava para se definir. Sua força, seu controle, seus planos, sua segurança. E sem essas máscaras, você se sente vulnerável, perdido, sem identidade. A pergunta que ecoa na sua alma não é mais "para onde estou indo?", mas uma ainda mais assustadora: quem eu me tornei no meio deste caos? Você grita por ajuda, mas sem emitir som. É um clamor que vive em seu olhar perdido, na sua palidez, na sua falta de apetite pela vida. É um pedido de socorro silencioso, uma bandeira branca hasteada no mastro quebrado do seu coração, esperando que alguém, em algum lugar, tenha a sensibilidade de enxergar além da sua fachada de normalidade. Você anseia por uma mão estendida, por um colete salva-vidas, por uma palavra que seja como um farol na escuridão. Este grito mudo, meu irmão, minha irmã, é a oração mais sincera que você pode fazer. É o som que rompe o barulho da tempestade e chega diretamente ao coração de Deus. E é nesse ponto, no reconhecimento total da sua impotência, que a sua salvação começa. Ao admitir, com toda a honestidade da sua alma: Senhor, eu estou perecendo. O mar da vida está me engolindo e eu não tenho mais forças. Você abre o espaço necessário para a ação divina. A sua fraqueza não é o seu fim, é o convite. O seu desespero não é uma ofensa a Deus, é a sua credencial para um milagre. Porque o mestre do mar não embarca em navios autossuficientes. Ele entra no barco daqueles que, com o coração humilde e quebrantado, reconhecem que sem ele irão inevitavelmente naufragar. Agora, com o coração aberto e a alma rendida, eu convido você a entrar em um diálogo sagrado. Não importa onde você esteja, feche os olhos do corpo para abrir os olhos da fé. Respire fundo, soltando o ar lentamente, e a cada expiração, imagine que você está soltando um pouco da tensão, do controle, do peso que te esmaga. Este não é mais um momento de luta solitária, é o momento de invocar a presença do céu no seu caos. É a hora de permitir que a graça divina entre pelas frestas do seu barco quebrado. Vamos juntos, em uma só voz, apresentar nosso clamor à Mãe Navegante, a intercessora poderosa que nos leva com segurança aos braços de seu Filho, Jesus. Ó Maria, estrela do mar, farol seguro nas noites mais escuras da existência, voltai para nós os vossos olhos misericordiosos. Vós que conhecestes a incerteza e a dor, mas permanecestes firme na fé, olhai para este meu coração navegante, perdido em meio a uma tempestade que parece não ter fim. Vós, que sois a mãe do próprio Deus,
o Senhor dos ventos e dos mares. Vedes como as ondas do desespero ameaçam tragar a minha esperança. Sou um marinheiro cansado, com os braços feridos de tanto remar contra a maré, e minhas forças se esgotaram. Vinde em meu socorro, ó Senhora dos navegantes, e sede a minha bússola, a minha guia, a minha protetora. Vede, Mãe Santíssima, o estado do meu barco. As velas dos meus sonhos estão rasgadas. O mastro da minha coragem está vergado. O casco da minha saúde, das minhas finanças, da minha família está fazendo água. Eu te apresento a tempestade que tem nome e sobrenome na minha vida. Esta enfermidade que me assusta, esta crise no meu casamento que me rouba a paz, esta situação financeira que me tira o sono, esta ansiedade que paralisa a minha alma. Eu nomeio diante de vós a minha dor, pois sei que um filho não esconde suas feridas de sua mãe. Recolhei em vosso manto sagrado cada uma das minhas angústias. Minha voz já está rouca de tanto gritar, e minhas preces parecem não passar do convés. Por isso, Mãe, eu peço, leva a Jesus o meu clamor. Sede a minha intercessora, a portadora da minha súplica. Dizei a ele, como nas bodas de Caná, que o vinho da minha alegria, da minha paz e da minha fé acabou. Pedi ao vosso Filho que olhe para mim, que veja a minha aflição. Confio na vossa intercessão poderosa, pois sei que um pedido vosso jamais é negado por ele. Pegai a minha mão cansada e colocai-a, junto com a vossa, na mão daquele que tem todo o poder para acalmar a fúria dos elementos e do meu coração. Senhor Jesus, Mestre do mar e Rei do universo, eis-me aqui, dentro do meu barco, sentindo-me como os discípulos no meio do mar da Galileia. Reconheço que estais comigo, mesmo que, aos meus olhos de pequena fé, pareçais adormecido, indiferente à minha agonia. Perdoai a minha impaciência. Perdoai as vezes em que duvidei da vossa presença e do vosso cuidado. Eu sei que o vosso silêncio não é ausência, mas uma espera paciente pelo meu ato de total confiança. Eu venho a vós não como alguém que merece, mas como alguém que precisa desesperadamente da vossa intervenção. Acordai, Senhor, não em vosso poder, mas em minha percepção da vossa glória. A vossa palavra, que é viva e eficaz, me garante em Marcos, capítulo 4, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Senhor, eu me agarro a esta promessa com toda a força da minha alma. Esta não é apenas uma história do passado, é uma verdade eterna, uma promessa que se renova hoje para mim, na minha situação. A mesma autoridade que calou o mar da Galileia é a autoridade que pode silenciar a minha tempestade interior. Eu creio no poder do vosso nome e na autoridade da vossa voz sobre toda e qualquer circunstância. Portanto, eu peço, repreendei, Senhor, o vento da minha ansiedade que uiva em minha mente. Dizei ao mar revolto dos meus pensamentos, cala-te, ordenai as ondas de medo que se levantam contra mim. Aquieta-te, que a vossa voz soberana, que criou os mundos e sustenta as estrelas, ecoe agora no meu interior, trazendo ordem ao meu caos, serenidade à minha aflição. Que toda força de angústia, pânico e desespero que se levanta contra a minha paz se cale agora diante da majestade da vossa presença. Eu invoco a vossa palavra sobre a minha vida e declaro que ela tem o poder de trazer a bonança para dentro de mim. Neste ato de fé, eu solto o leme. Eu abro as minhas mãos, que estavam cerradas de tensão e de medo, tentando controlar o incontrolável, e as ergo para o céu em sinal de total rendição. Eu te entrego, Jesus, o controle da minha vida, da minha família, do meu futuro, dos meus problemas. Eu renuncio à minha força, à minha sabedoria, aos meus planos. Reconheço a minha total incapacidade de navegar esta tempestade sozinho. Recebe, Senhor, a minha rendição. Assume o timão do meu barco. Leva-me para onde quiseres, pois confio que o porto que planejaste para mim é mais seguro do que qualquer um que eu pudesse imaginar. Saiba, meu irmão, minha irmã, que render-se a Deus não é desistir de lutar. Pelo contrário, é a estratégia mais sábia e poderosa que existe.
É reconhecer que o nosso general é invencível. É trocar as nossas armas frágeis pela armadura de Deus. A rendição não é um ato de covardia, mas de coragem suprema. A coragem de admitir nossa limitação e de confiar em um poder infinitamente maior. É a sabedoria de parar de remar contra a vontade de Deus e permitir que o vento do Espírito Santo sopre as nossas velas na direção correta. A verdadeira vitória não está em vencer a tempestade, mas em se abandonar nos braços de quem a comanda. Esta paz que começa a brotar em seu coração, esta esperança que renasce sutilmente, não pode ser guardada só para você. Ela é um tesouro que precisa ser partilhado. Se você se lembrou de alguém que também está enfrentando um mar revolto, uma noite escura na alma, seja um farol para essa pessoa. Compartilhe esta oração com ela agora mesmo. Não diga nada, apenas envie. Deixe que o Espírito Santo use estas palavras para tocar o coração de quem precisa. Seja a estrela do mar na vida de alguém hoje, apontando o caminho seguro para o Cristo que acalma toda e qualquer tempestade em qualquer vida. Eu confio em Ti, Jesus, mesmo sem ver a bonança no horizonte. A minha fé não se apoia naquilo que os meus olhos veem, mas na certeza de quem Tu és. Eu confio na Tua presença no meu barco, mesmo quando o balanço das ondas me faz sentir medo e solidão. A minha esperança não está na ausência da tempestade, mas na certeza inabalável da Tua companhia dentro dela. Fortalece a minha fé, Senhor, para que eu possa caminhar sobre as águas da minha dificuldade, com os olhos fixos em Ti, sem afundar no medo ou na dúvida. Que a minha confiança seja a minha maior declaração de amor por Ti. Que a doce intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes seja, neste exato momento, a âncora firme da minha alma. Uma âncora que não se prende no fundo arenoso e instável do meu merecimento, dos meus sentimentos ou das circunstâncias, mas que se firma eternamente na rocha da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Ó Cristo, que a presença maternal de Maria me envolva, me proteja e me dê a certeza de que não estou órfão nesta travessia. Com a estrela do mar a me guiar e com a âncora da fé a me segurar, eu sei que por mais forte que seja o vento, eu não serei destruído. Desperta, Senhor, no meu barco. Eu clamo a Ti, não porque Tu estejas verdadeiramente adormecido ou alheio à minha dor, mas para que a minha fé, que está sonolenta e assustada, possa despertar ao contemplar o Teu poder em ação. Que o Teu levantar no meu barco seja o despertar da minha confiança, da minha coragem, da minha certeza de que contigo eu sou mais que vencedor. Levanta-te, Senhor, e mostra a toda a minha angústia, a todo o meu medo, a toda a minha desesperança, quem é o verdadeiro e único Rei do meu ser e da minha vida. Que a Tua glória se manifeste em minha fraqueza. E agora, selando esta entrega, eu Te dou a minha tempestade. Toma-a em Tuas mãos, Senhor. Recebe o meu medo, a minha ansiedade, a minha confusão, a minha dor. Eu os deposito aos pés da Tua cruz. E em troca pela fé, eu recebo a Tua paz. Aquela paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento. Eu me cubro com Teu sangue precioso e faço em mim o sinal da salvação, selando este ato de fé no nome poderoso do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, agora e para sempre. Amém. Agora respire, sinta o primeiro sopro de silêncio que se segue à sua rendição. Talvez o vento lá fora ainda uive, talvez as ondas ainda batam contra o casco do seu barco, mas perceba a mudança sutil que acontece dentro de você. O pânico que antes gritava, agora sussurra. A ansiedade que te sufocava agora afrouxa o seu aperto. Este é o primeiro sinal da bonança. É o Espírito Santo de Deus pairando sobre as águas turbulentas da sua alma, assim como pairou sobre as águas da criação no princípio de tudo. Ele não chegou agora. Ele esteve aí o tempo todo, esperando pacientemente pelo seu convite, pela sua entrega, para começar a colocar em ordem o seu caos interior e trazer a paz. Lembre-se de uma verdade fundamental que sustentará a sua fé daqui para frente.
Deus não lhe prometeu uma viagem sem tempestades, mas Ele prometeu, em sua palavra, que estaria com você em todas elas. Ele diz em Isaías: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. A promessa não é a ausência do mar revolto, mas a certeza da companhia divina dentro dele. O milagre não é sempre remover a montanha, mas dar-lhe a força para escalá-la. A sua segurança não reside em um oceano sempre calmo, mas em ter o Criador do oceano como seu companheiro de viagem, garantindo que você jamais naufragará. É o Espírito Santo, o divino consolador prometido por Jesus, que agora ministra ao seu coração. Sinta a sua presença como um bálsamo suave sendo derramado sobre as suas feridas. Ele é aquele que acalma os nervos, que aquieta os pensamentos, que sussurra a verdade de Deus ao seu espírito amedrontado. Ele te lembra que você é filho amado, que o Pai não te esqueceu e que esta provação não é o seu fim. Permita que o Espírito Santo preencha cada espaço que antes era ocupado pelo medo. Deixe que ele seja o calor que te aquece depois do frio da tempestade. A paz que guarda a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, o porto seguro da sua alma. Deus não te tira do problema, mas te sustenta no meio dele. Imagine que você caiu nas águas geladas. O sustento de Deus não é necessariamente te teletransportar para a praia, mas ser o colete salva-vidas que te mantém flutuando, que impede que você afunde. A força dele é o mastro inquebrável ao qual você pode se agarrar quando o seu próprio mastro se partiu. A graça dele é o alimento que te nutre quando a sua própria provisão acabou. Portanto, não se desespere se a tempestade ainda não cessou completamente. A glória de Deus se manifestará não em evitar a sua luta, mas em te capacitar a perseverar nela com uma força que não vem de você. Feche os olhos novamente por um instante e visualize esta cena. Jesus está com você no barco. Ele não está mais adormecido. Ele está de pé ao seu lado, com uma mão firme no leme e a outra estendida em sua direção. Olhe para o rosto dele. Não há pânico, não há medo. Apenas uma serenidade soberana, uma paz que desafia a lógica da tempestade ao redor. Ele olha para você e sorri, um sorriso que diz: eu estou no controle, confie em mim, eu sei o que estou fazendo. Grave esta imagem em sua mente e em seu coração. Recorra a ela sempre que o medo tentar voltar. A presença serena de Cristo é a sua realidade, mais real que a própria tormenta. A palavra de Deus é a sua âncora de esperança. Agarre-se às suas promessas como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. O Salmo 46 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, mesmo que o seu mundo inteiro esteja tremendo, mesmo que tudo o que era sólido pareça se desmanchar, existe um lugar seguro, um refúgio inabalável, a presença de Deus. Repita para si mesmo: Deus é o meu refúgio. A tempestade está ao meu redor, mas eu estou abrigado nele. Talvez você se pergunte por que Deus permitiu esta tempestade em sua vida. Não temos todas as respostas, mas sabemos que o Senhor é especialista em usar as situações mais difíceis para forjar em nós uma fé mais profunda e autêntica. É na escuridão da tempestade que aprendemos a valorizar a luz do farol. É com o balanço do barco que descobrimos nossa total dependência do capitão. Esta provação, embora dolorosa, não é em vão. Deus está usando este vento contrário para te levar a um novo destino de maturidade espiritual, de intimidade com Ele, um lugar que você jamais alcançaria navegando apenas em águas calmas e rasas. E em todo este processo, Nossa Senhora, a estrela do mar, permanece fielmente ao seu lado. Ela não desaparece quando Jesus assume o controle. Pelo contrário, a sua presença se torna ainda mais terna e maternal. Imagine-a agora, envolvendo você com seu manto azul, protegendo-o dos respingos gelados do medo.
Ela é a mãe que seca as suas lágrimas, que sussurra em seu ouvido palavras de encorajamento, que aponta incessantemente para o seu filho, dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. Confie nele, ele nunca falhou e não falhará agora. A presença de Maria é a certeza de que você tem no céu uma mãe que vela por sua travessia. A grande bonança mencionada no Evangelho é, antes de tudo, um milagre interior. A verdadeira calmaria não é a ausência de barulho do lado de fora, mas a presença da paz do lado de dentro. O mundo pode continuar caótico, as notícias podem ser desanimadoras. Os problemas podem não ter desaparecido instantaneamente, mas algo mudou em você. O seu espírito, que antes estava em guerra, agora está em paz. O seu coração, que era um mar revolto, agora é um lago sereno que reflete a face de Cristo. Esta paz, que excede todo o entendimento, é o maior testemunho do poder de Deus. É a prova de que ele já venceu a sua tempestade. Lembre-se sempre, toda tempestade, por mais longa e assustadora que seja, tem um fim. Nenhum temporal dura para sempre. As nuvens escuras que hoje cobrem o seu céu vão se dissipar. O vento furioso vai se transformar em uma brisa suave. E o sol da justiça de Deus voltará a brilhar sobre a sua vida, mais forte e mais belo do que antes. O porto seguro está no horizonte. Talvez você ainda não o veja, mas creia, ele está lá. E a cada momento de confiança, a cada ato de entrega, você está navegando em direção a ele, guiado pela mão segura de Cristo e pela luz constante da estrela do mar. Portanto, descanse, relaxe os ombros e respire a paz de Deus. Você está seguro. Você está sendo amparado, você não está mais à deriva, você está ancorado na fidelidade de um Deus que nunca falha. Você está sendo guiado pela intercessão de uma mãe que nunca desampara. Você está sendo consolado pela presença de um Espírito que é especialista em transformar vales de lágrimas em fontes de água viva. A tempestade pode ser grande, mas o Deus que habita em você é infinitamente maior. Receba esta verdade, receba esta paz, receba este cuidado divino, agora e para todo o sempre. A paz que você sente agora não é um sentimento passageiro, é a substância da fé, a evidência das coisas que não se veem. E agora, essa paz te convida a um passo adiante, uma decisão. A fé não é apenas um refúgio passivo, é uma declaração ativa, um posicionamento da alma. É a decisão consciente de construir sua casa sobre a rocha, que é Cristo, mesmo que a areia da incerteza ainda seja arrastada pelas ondas ao seu redor. Este é o momento de transformar a sua experiência de consolação em uma convicção inabalável. É hora de usar a sua voz, a mesma voz que antes gritava em desespero, para agora proclamar a vitória da sua fé, selando no mundo espiritual a obra que Deus começou em seu coração. Por isso, eu te convido a declarar comigo, em voz alta se puder, ou no santuário do seu coração. Deixe que o céu e a terra ouçam a sua decisão. Diga com a convicção de quem foi resgatado: Jesus está no meu barco. Repita isso. Sinta o peso e a glória desta verdade. Ele não está na praia, assistindo de longe. Ele não está em um barco vizinho. Ele está aqui comigo, neste barco, nesta minha realidade, nesta minha tempestade. A presença dele não é uma possibilidade, é a minha certeza. Não importa o quão frágil seja a minha embarcação, ela se torna inafundável, pois carrega o Rei do Universo. E porque ele está no meu barco, eu declaro com fé: a tempestade obedece à sua voz. O meu medo não tem a palavra final. A minha ansiedade não tem a palavra final. O diagnóstico médico não tem a palavra final. A crise financeira não tem a palavra final. A única palavra que tem autoridade soberana sobre a minha vida e sobre as minhas circunstâncias é a palavra de Jesus Cristo. E a palavra dele para a minha tempestade é silêncio, paz. Eu me alinho a esta verdade e recuso-me a dar ouvidos ao barulho do caos. Eu escolho sintonizar a minha audição espiritual na frequência da voz do meu mestre. Lembre-se disto.
A fé genuína sempre caminha na frente do milagre. A paz que você busca não vem da ausência da tempestade, mas da confiança absoluta no comandante. A mudança nas suas circunstâncias não é o que gera a sua fé, é a sua fé que provoca a mudança nas suas circunstâncias. Você não precisa ver o mar se acalmar para crer. Você precisa crer para que o mar da sua vida se acalme. Este é o princípio do reino de Deus. Hoje, você está plantando a semente da confiança no solo do seu coração. Não se apavore se não vir a árvore crescer imediatamente. Apenas continue regando-a com oração e a luz do sol da justiça a fará germinar. O inimigo da sua alma tentará roubar esta paz. Ele virá com ventos de dúvida, sussurrando que nada mudou, que a sua oração não foi ouvida, que o seu problema ainda é grande demais. Ele tentará te fazer olhar novamente para o tamanho das ondas, em vez de manter os olhos fixos em Jesus. Quando isso acontecer, você não vai mais se desesperar. Você vai simplesmente declarar a sua decisão de fé. Eu não vivo mais pelo que eu vejo ou pelo que eu sinto. Eu vivo por toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra dele para mim hoje é paz, é bonança, é salvação. Portanto, em um ato consciente da sua vontade, diga a Deus: eu escolho confiar em ti. Eu escolho descansar no teu cuidado. Eu me recuso a carregar este fardo um segundo a mais. Eu libero a minha necessidade de entender todos os porquês e abraço o mistério da tua soberania. A tua vontade pode não fazer sentido para a minha mente limitada agora, mas eu confio que o teu coração de pai tem para mim os melhores planos. Esta escolha pelo descanso não é passividade. É a mais alta forma de atividade espiritual, pois você para de lutar com suas próprias forças e permite que o Deus Todo-Poderoso lute em seu favor. Agora, como um selo final desta sua entrega e decisão, convido você a fazer um gesto físico de fé. Se você abriu as mãos para entregar o seu fardo, feche-as por um instante, simbolizando que você está agora segurando firme na mão de Deus. E então, leve a sua mão ao seu corpo e faça, lenta e reverentemente, o sinal da cruz. Na testa, no peito, no ombro esquerdo e no direito. Ao fazer isso, você está selando em seu corpo a decisão da sua alma. Você está se marcando com o sinal da vitória de Cristo, declarando que você pertence a Ele e que está sob a sua divina e intransponível proteção. Você não é mais um náufrago à beira do desespero. Você é um navegante da fé, sob a proteção maternal da Virgem dos Navegantes e sob o comando soberano de Cristo Jesus. Sua identidade foi restaurada. A tempestade não te define mais. Quem te define é a presença de Deus em sua vida. O seu barco pode ter cicatrizes, pode ter marcas da batalha, mas ele agora navega em uma nova direção, impulsionado pelo vento do Espírito Santo e guiado pela estrela da manhã, que é o próprio Cristo, refletida no olhar terno da Virgem Maria. Levante a cabeça, respire fundo a nova atmosfera de esperança e siga em frente, rumo ao porto seguro. A jornada espiritual que você fez hoje não precisa terminar quando este vídeo acabar. A sua decisão de fé pode e deve ecoar. Por isso, eu te convido a transformar a sua experiência em um testemunho público, um memorial de fé. Desça até a seção de comentários e deixe ali a sua marca. Cada comentário é como uma pedra que erguemos para dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. O seu testemunho pode ser o farol que alguém, navegando perdido pela internet, precisa ver para não naufragar. Não subestime o poder das suas palavras escritas com fé. Elas podem ser a tábua de salvação para uma outra alma que está se afogando em silêncio, lendo os comentários em busca de um sinal de esperança. Como um ato profético de entrega definitiva, eu te guio a escrever a seguinte oração nos comentários: Mãe, navegante fiel, a tempestade que eu entrego hoje é, e então, com coragem, nomeie a sua dor. Escreva: o desemprego, a enfermidade na minha família, a crise no meu casamento, a minha ansiedade paralisante. Ao nomear e escrever, você está materializando a sua entrega.
Você está tirando o problema do porão escuro do seu coração e o colocando publicamente sob a luz da intercessão de Maria. Cada frase escrita será uma declaração ao mundo espiritual de que esta tempestade não te pertence mais, pois foi entregue a Jesus pelas mãos da Virgem Santíssima. Se esta oração foi a âncora que a sua alma clamava, deixe a sua curtida, que o seu like não seja apenas um clique, mas um amém de esperança, um selo digital da sua concordância com as verdades que foram proclamadas aqui. E se você deseja continuar navegando conosco nesta jornada de fé, crescendo em intimidade com Deus e se fortalecendo para as batalhas da vida, inscreva-se agora em nosso canal. A sua inscrição é um ato de perseverança. É o seu compromisso espiritual de não mais navegar sozinho, mas de se juntar a uma tripulação de irmãos e irmãs que juntos buscam o mesmo porto seguro, o coração de Cristo. Agora pense em uma pessoa. O Espírito Santo com certeza trouxe um rosto à sua mente enquanto orávamos. Alguém que você sabe que está enfrentando o seu próprio mar revolto. Não guarde esta bênção só para você. Seja o instrumento de Deus na vida dessa pessoa hoje. Compartilhe esta mensagem com ela. Um simples envio pode ser o começo de um milagre. Você foi consolado para poder consolar. Você recebeu esperança para poder distribuí-la. A evangelização é o transbordamento do amor de Deus que recebemos. Cumpra o seu chamado de ser luz no mundo, de ser a estrela que aponta o caminho para a verdadeira paz. Para que a graça deste momento crie raízes profundas em sua alma e frutifique, eu te deixo uma sugestão devocional. Durante esta semana, reserve um tempo para rezar o quarto mistério luminoso do Santo Terço, meditando sobre a passagem em que Jesus acalma a tempestade. A cada Pai Nosso e a cada Ave Maria, peça a Nossa Senhora a graça de uma fé inabalável, de uma confiança que não se abala com o balanço do barco. Deixe que a repetição da oração do Rosário seja como o trabalho de um marinheiro que pacientemente fortalece os nós das cordas que prendem as velas. Fortaleça a sua fé, nó a nó, conta a conta. Por fim, receba esta bênção final. Vá em paz. Você não está mais sozinho. O Mestre do Mar está no comando do seu barco e a estrela do mar ilumina o seu caminho. Que as suas noites de insônia se transformem em um sono tranquilo de quem descansa nos braços do Pai. Que o seu coração ansioso encontre a serenidade que só a presença de Cristo pode dar. E que a sua alma, antes aflita, navegue agora nas águas tranquilas da confiança. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre você e permaneça